Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente trouxe mais um convidado muito especial aqui, de uma gestora com mais de 10 anos de vida, uma pessoa que tem experiência, um nome muito grande no mercado, né? Já trabalhou em mesa proprietária de uma instituição muito grande, uma das principais do Brasil, fez um curso na Ivy League, mais um convidado aqui que passou pela Ivy League na nossa mesa, né? Então a gente trouxe para falar mais próximo de vocês, tá? Então não vou dar mais spoiler, apresentando aqui o Ciro da SFA, estou aqui com o Eduardo, o nosso head institucional da Levante, e espero que vocês gostem. Ciro, dei um spoiler aqui, falei um pouquinho da sua trajetória, bem brevemente, mas se apresenta aí pro pessoal, quem é você aqui? Legal, obrigado Luiz, Eduardo, super prazer aqui participar com vocês. Cara, falando um pouco aqui sobre mim, eu já completei, né, 2 décadas de mercado, então 22 anos de mercado, sempre trabalhei com investimentos, é o que eu gosto de fazer, então comecei como analista de ações lá no começo dos anos 2000, depois construí parte da minha carreira no Unibanco, no Itaú BBA, tesouraria proprietária, operando macro, juros, moedas. Depois fui sócio de uma outra gestora e em 2013 fundei a SFA e desde então fazendo gestão do fundo aqui da SFA, um fundo de ações, e a gente está para completar agora 11 anos de cota de histórico, que é uma coisa rara aqui no Brasil, né? Ter um fundo com tanto tempo de histórico. É um fundo que nasceu antes dessa onda de fundos que a gente viveu em 2018, mais ou menos pra frente, né? Um dos casos raros que tem aí. Os últimos 10 anos não foram fáceis, né, no Brasil. Não foram fáceis. E me fala uma coisa, você era do Unibanco e depois pro BBA você viveu essa fusão no meio do caminho. Como é que foi isso? Cara, assim, eu vivi uma fusão grande, né? Então eu tava no Unibanco. Entrei no Unibanco em 2005 e em 2008 você teve a crise do subprime, né? E aí eu lembro muito bem, né? Quando chegou lá o diretor de tesouraria no Unibanco e falou: a gente se juntou com o Itaú, vai ser anunciado hoje. E eu lembro que assim, no Unibanco a gente sempre teve boato de a gente se juntar com alguém. Então, durante muito tempo ia se juntar com o Bradesco, se juntar com, acho que o Santander. E, eu acho que a gente se juntou com, acho que o outro melhor banco do Brasil. Eu costumo falar que os 2 melhores banqueiros do Brasil é o Roberto Setúbal e o Pedro Moreira Salles. E, foi uma super experiência ver uma fusão de perto, os desafios de ter uma fusão. E faz a gente ser mais cético na SFA, a gente pode falar um pouco sobre isso, das fusões que a gente está vivendo no mercado, o quão complexo o quão difícil o quão as perspectivas que você imagina inicialmente não são alcançadas. Então tem até tipos específicos de eventos de M&A que a gente gosta nas empresas que a gente investe e outros que a gente fica com um pouco de pé atrás. A gente pode depois conversar um pouquinho sobre isso. Não, fechado. A gente fala disso aqui já mais pra frente, quando a gente entrar um pouco mais na carteira. E até queria entender um pouquinho mais também, até partindo da sua experiência, né? Você passou muito tempo na mesa proprietária do Itaú, passou por outras gestoras. Sim. Fez o curso de valuation, né? Esse curso é bem famoso. Da Columbia. E o que você teve de aprendizado nisso aí e o quanto isso influenciou para você criar a SFA lá atrás? Cara, Luiz, assim, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, assim, e desde assim, sei lá, com 18 anos, assim, eu me apaixonei pelo mercado e eu só queria fazer isso. Então, eu pesquisava tudo sobre isso, então eu lia todos os livros, enfim, pesquisava matérias e assim, então, assim, desde cedo eu não me via fazendo outras coisas, né? E aí, assim, é interessante, eu comecei como estagiário numa gestora de recursos da época, pequenininha, né? Fazendo análise de ação.
E assim, eu queria muito ir para um banco, enfim, para uma tesouraria proprietária. Na época, fundos tinham poucos, né? Em 2000, começo dos anos 2000. E aí eu mandava meu currículo para todos as tesourarias, eu conhecia, enfim, eu queria trabalhar no Garantia, no Pactual. E aí eu lembro que eu fui chamado, abri uma corretora na época, eu não queria trabalhar em corretora, eu já sabia que eu queria uma mesa de operações. E aí abri uma vaga na Flow, que era uma corretora do filho do Jorge Paulo Lemann. E como eu falei, cara, assim, eu adorava o Garantia, enfim, o Jorge Paulo. E eu falei assim, bom, para a Flow eu vou me inscrever porque vai ser mais fácil depois eu entrar numa tesouraria, porque eu vou conhecer, então, enfim, vou acabar criando relacionamento. E aí eu entrei na Flow. Na Flow, no primeiro dia que eu cheguei lá, o sócio da Flow falou assim, legal, pode voltar para casa. Semana que vem, segunda-feira, tá aqui o endereço, você vai lá pro pregão pra você aprender a ficar esperto. Então, fui trabalhar um tempo no pregão e tem até meu jaleco, tá enquadrado lá na SFA. Relíquia. Relíquia. Não existe mais, né? Então, acho que pessoas mais novas acho que nem sabem o que é isso. Antigamente era no grito. Exatamente. Você é pregão BMF ou Bovespa? Eu fui trabalhar no pregão BMF, e eu fui na roda de juros. E eu era auxiliar de pregão, né? Não era nem operador, era auxiliar. Fiquei lá alguns meses, depois acabei subindo para a mesa da corretora. E aí o Unibanco estava contratando gente, e aí o pessoal da própria corretora falou assim, ó, tem um moleque aqui cheio de vontade, e putz, eu vou indicar ele aqui para vocês. E eu entrei no Itaú, no Unibanco, na mesa de juros. Então eu construí parte da minha carreira na mesa de juros no Unibanco, depois teve a fusão, fui também pro Itaú BBA, também na mesa de juros. Então assim, foi uma escola muito grande, com uma visão macro. Obviamente quando eu comecei, eu nem sabia que era juros, né? Você não começa lá com 18 anos, eu quero ir trabalhar operando juros, moedas, então eu gostava muito de ações, mas construí parte da minha carreira porque o acaso me levou para essa parte mais macro. Mas eu sempre quis ter uma gestora, então eu olhava muito a história lá fora, e lá fora os grandes gestores, eles, enfim, começavam sua carreira nas tesourarias proprietárias, saíam e montavam suas próprias gestoras. Então eu sempre quis isso. Dentro da minha carreira eu sempre quis ter uma visão bem holística do mercado, então passar por todas as mesas, conhecer um pouco de tudo. Não queria nunca ser um cara que, putz, eu quero só olhar juros, quero olhar só moedas. E eu já gostava muito de ações, então fui construindo a minha carreira dessa forma. Depois aí fui ser sócio, sair para... Até então você não tinha trabalhado com ações? Não, na minha carreira não, eu tinha só como pessoa física, então eu investia só como pessoa física. E aí depois fui ser sócio de uma outra gestora, independente, também tocar a parte macro, e aí também já contribuí com a parte de ações. E aí depois eu, enfim, saí e fundei a SFA em 2013, e aí fazer ações. E aí a gente também vai falar um pouco, mas a gente usa a parte macro na SFA muito para construção de portfólio, estruturação de rede. Então é um ponto importante, apesar de ser uma gestora extremamente profunda nos cases, muito micro, a gente tem posições concentradas de muito longo prazo. A parte macro e essa visão mais holística ajuda a gente nessa estruturação de portfólio, um portfólio mais eficiente, numa estruturação de rede também mais eficiente. Depois a gente fala mais um pouco. Boa. Bom, já vamos entrar então na tomada de decisão da SFA, né? Já que tocou nesse assunto. Sim. Bem como você mencionou, pelo que a gente vê, a característica da SFA é ter algumas posições em algumas empresas com convicção mais forte, né? alguma concentração um pouco maior por longo prazo. Vejo que vocês não se importam muito com volatilidade, inclusive consideram isso como uma oportunidade de compra, né? Volatilidade, crise no mercado, né? Quando o cenário macro estressa um pouco, mas quando a convicção é muito forte, vocês mantêm dentro da empresa. Né? Como que é lá dentro essa combinação macro e micro, né? O top-down e o bottom-up, ainda mais quando a gente está no Brasil, que o macro influencia bastante aqui. Como é que você faz essa mescla lá dentro? É interessante, porque a gente olha macro de uma maneira diferente, acho que do que todo mundo imagina quando você coloca o macro dentro de uma gestão. Então, assim,
90% do nosso tempo é achar bons negócios. Então a gente parte de uma filosofia muito forte. Então a gente acredita que investir em bons negócios que geram valor ao longo do tempo, e aí depois eu vou te explicar o que é geração de valor para a gente, fazem crescer seu patrimônio de forma relevante num horizonte de tempo mais dilatado. Então é isso que a gente acredita. E 2, a gente acredita que ter bons processos, método para fazer isso é importante. Então a gente também sabe que você precisa ter gente boa, gente com talento, mas se você não tiver processo e método para fazer gestão de investimento, a gente acha que você não consegue replicar os bons resultados ao longo do tempo. Tá? Então a gente veio ao longo dos últimos 10 anos desenvolvendo, aperfeiçoando, errando e, aí se a gente errou, então vamos melhorar o nosso processo para a gente ter um processo hoje que, com certeza o nosso processo hoje, nosso método é muito melhor do que era lá no começo e espero que seja muito melhor daqui 10 anos também. Tá? Então é isso que a gente acredita. E a parte macro, ela serve muito para estruturação de portfólio. Então, sim, a gente é um fundo extremamente... Eu não gosto de falar que a gente é contrarian, eu não gosto muito dessa palavra, eu acho meio pedante, né? Falar que eu quero ser o contrário a todo mundo. O que eu gosto de falar é que a gente é... Meio rebelde sem causa. Exato. O que eu gosto de falar é que a gente é extremamente proprietário. Então, a gente tem muita convicção, a gente tem um processo que é muito rígido na escolha dos negócios, tá? Então, quando a gente tem um negócio que passa de uma barra mínima, a gente trabalha na SFA em sistemas de ratings para as empresas. Como é que você consegue abrir um pouquinho mais para a gente esses processos? E até entrando nesse mérito, o que você vê de valor na empresa antes de investir nela? Legal, tá. Então, o que é valor para a gente? Então, assim, empresas que gerem valor. Isso é o mais importante. Então, é lucro econômico na veia. Então, deixa eu te explicar de uma outra forma. Uma empresa, as pessoas falam muito que a ação acompanha crescimento de lucro. Para a gente é meia verdade isso, né? Então vamos supor que uma empresa cresceu o seu lucro em 50% ao longo do tempo, mas ela teve que investir um caminhão para isso, né? Então, será que esse lucro que ela cresceu pagou esse custo de oportunidade? Muitas vezes não. Então a gente utiliza lá na SFA uma métrica que chama EVA. Então EVA nada mais é que o lucro econômico, tá? Então a gente nem pensa mais lá em margem líquida, margem EBITDA, a gente pensa só em margem EVA. E EVA é isso, é a geração de lucro econômico. O que é isso? Nada mais é que o lucro, isso é receita, despesas, custos, impostos. Você vai ter seu lucro operacional, né? E depois você vai tirar os encargos de capital. Então, você ter o lucro, inclusive depois dos encargos de capital, do custo de capital. Então, isso para a gente é lucro econômico. É isso que a gente olha. Isso é geração de valor. Então, a gente acredita muito que empresas que gerem valor ao longo do tempo crescente, tá? Então, EVA crescente ao longo do tempo, elas vão ter refletido esse valor no preço das suas ações, tá? Então, isso para a gente é o mais importante. E que a gente vai procurar, como que a gente vai achar empresas que têm isso? Então a gente tem uma série de métodos para fazer isso, desde uma análise qualitativa, né, onde a gente vai discutir pessoas. Então pessoas são super importantes, né? Pessoas nada mais são que alocadoras de capital, né? Um executivo ele vai decidir se ele vai, construir uma nova fábrica, ele vai abrir mais lojas, ele vai comprar um concorrente ou ele vai distribuir dinheiro para acionista porque não tem nada melhor para ele fazer, né? E o que a gente vê e percebe é que a maioria dos executivos aloca muito mal capital ao longo do tempo. Então essa é uma parte importante. Pessoas, governança. Outra coisa extremamente importante, entender as vantagens competitivas da empresa. Então a gente também parte de uma premissa que o capitalismo funciona. Onde existe excesso de retorno, vai existir competição. A competição vai vir. E o que protege a empresa dessa competição? Porque se nada proteger, esse excesso de retorno vai vir a competição e vai levar ele de volta aí para a média de um retorno normal, né, normalizado. Então a gente tenta entender muito as vantagens competitivas e principalmente a sustentabilidade das vantagens competitivas, porque uma empresa ela pode ter uma vantagem competitiva que é muito também transitória, ou seja, de muito curto prazo, que não vai se manter durante muito tempo. A gente vai fazer também uma análise financeira extremamente profunda para tentar entender quais são os drivers de geração de valor, tentar casar um pouco da história qualitativa com a história
financeira. Então é quase uma análise, a gente vai fazer uma análise contábil extremamente profunda, fazendo todos os ajustes necessários. Hoje a contabilidade te permite contar a história que você quiser. Então a gente precisa fazer uma análise ajustando os números para tentar, de novo, entender qual que é a real geração de valor de cada negócio. Então, tem empresa que capitaliza muito despesa, tem empresa que não está despesando, que capitaliza pouco. Enfim, e até o EVA é uma métrica muito importante de você ver isso, porque o EVA você não está perdoando, você tem uma despesa que você vai capitalizar, você não está perdoando essa despesa, né? Você está aumentando a sua base de capital e vai impactar no teu EVA. Então, de novo, por isso que a gente gosta muito dessa métrica de entender a geração de valor. Então é bastante coisa, a gente contrata jornalista investigativo para fazer pesquisa, e pesquisas bem profundas, quase, por exemplo, desde quase puxar uma capivara do management de uma empresa, ou entender alguma questão muito de cultura que está acontecendo num negócio. Então a gente vai muito a fundo, por isso que é um processo que demora muito, muito tempo. E aí a gente vai classificando as empresas em rates. Ela vai tendo várias notas em cada um desses atributos, né, que a gente vai fazendo, a gente vai votando isso em comitês. E quando a empresa tem uma nota mínima, ela precisa ter uma nota mínima, a gente pode ter posições mais concentradas, né? Então, quantos graus de nota vocês têm lá? A gente trabalha num sistema de 0 a 5. 0 a 5. Então, assim, para uma empresa... A gente trabalha num sistema de empresas core e tática. Core são empresas que a gente vai realmente ter posições bem grandes, né? Já começa grande na carteira? Não, desde que tenha uma margem de segurança adequada. Tá. Então, e esse é um ponto importante até, Luiz. Assim, a gente faz uma separação muito clara do que é um bom negócio e do que é valuation. Tá? Então, o valuation, para a gente, não fala se aquele negócio é bom ou ruim. Ele só fala qual que é a margem de segurança que você tem para investir naquele negócio. Tá? Então a gente separa bastante, inclusive até a forma como a gente faz valuation acaba sendo bem diferente, porque a gente tenta casar muito essa percepção de que é geração de valor e do que é margem de segurança. Então, sei lá, normalmente todo mundo usa o DCF, né? A gente não usa. A gente tem outras métricas de geração de valor que para a gente refletem mais a nossa filosofia e a forma como a gente entende do que é investir num negócio. Então, esse é o nosso dia a dia. Muita pesquisa proprietária, muita tecnologia dentro dessa pesquisa, depois a gente também pode falar. Vocês visitam bastante empresa? Estão bem presentes lá no dia a dia delas? Muito, então, aí é um processo que vai desde conversar com, enfim, todo o management da empresa, enfim, todas as pessoas da empresa, enfim, funcionários do middle level, até com concorrentes, enfim, com todos os stakeholders, fornecedores, e a gente vai conversar mesmo. Então, vou dar um exemplo. Tem uma das vantagens competitivas que a gente classifica, que é uma vantagem competitiva de custo de troca. Tá? Então, são empresas que é muito custoso você trocar um produto dela. Exemplo, empresas de software. Tá? Então, algumas empresas de software, é muito difícil trocar o software dela, porque é complexo, é difícil. Quem tem empresa pequena que já tentou trocar um ERP sabe o quanto que é difícil, né? Então, a gente investia numa empresa dessa, que é assim, que acabou fechando capital ano passado, que é uma empresa de fornecer software para o mercado financeiro. E, é dificílimo trocar. Legal, a gente acha isso, a gente estudou, mas a gente não pode só achar, a gente precisa de evidências disso. Então, a gente faz um trabalho extremamente profundo, conversando com todos os clientes. Legal. E perguntando, e aí, você está trocando? Você não está trocando? Por que você não consegue trocar? Então a gente tenta muito... muito um trabalho de hipótese e teste de hipótese. Tá? E quando você investe numa empresa durante tanto tempo, e tem várias empresas que a gente está investindo há 10 anos, as coisas vão mudando, os ambientes competitivos vão mudando, as questões que você vai analisar vão mudando. Então, assim, de novo, quando a gente acha bons negócios, com uma margem de segurança adequada para aquele negócio, a gente não está preocupado se, a empresa vai cair 10% amanhã porque o governo, sei lá, falou alguma coisa que o mercado não gostou, ou porque aconteceu alguma coisa lá fora. Para a gente, isso não é importante. A gente aguenta. Para a gente, de novo, o risco, para a gente, não é a volatilidade. Óbvio que você tem que respeitar algumas condições para a volatilidade não ser risco. Você não pode alavancar, né? Porque você está alavancado, volatilidade é risco sim, né? E você precisa ter conhecimento profundo. Porque se você não tem conhecimento profundo, a volatilidade acaba sendo risco. Porque, pensa o seguinte, qualquer ação de empresa que você vai comprar, você tem que saber que, invariavelmente ela vai cair 20%, 30% depois que você comprar.
Se você não estiver confortável com isso, a chance de você... E só não vai estar confortável se você não tiver um conhecimento profundo. Se acontecer isso, a chance de você tomar uma pior decisão, uma decisão ruim nesse processo, ela é muito grande. Então, provavelmente, você vai zerar na mínima. Óbvio, quando tipo, acontece alguma coisa e você, tipo, enfim, tem que entender, e já aconteceu casos desses daí com a gente, você tem que reavaliar e, eventualmente, até sair, porque a sua tese foi quebrada. Mas, de novo, isso é tudo dentro de um processo que a gente faz lá dentro. Então, a gente tem processo para analisar os negócios, classificar os negócios, usando desde uma análise qualitativa, de tecnologia que ajuda a gente ter uma informação muito mais assertiva. Hoje, por exemplo, eu consigo, uma empresa fala para mim que está aumentando o preço, eu consigo empiricamente comprovar isso, porque eu tenho diversos robôs capturando preços de produtos e serviços de empresas que a gente investe. Então a empresa fala assim, cara, a gente está estamos abaixando o preço porque a gente quer capturar market share, eu consigo ver lá na ponta. Então esse cara está falando a verdade ou não está falando a verdade. Legal. Então, de novo, é um trabalho extremamente profundo que só dessa forma a gente fica confortável de ter posições mais concentradas. E por que a gente tem posições mais concentradas? Porque eu acho que é extremamente importante para a geração de alfa. Então a gente não acompanha todos os negócios da Bolsa, a gente não quer acompanhar todos os negócios da Bolsa, a gente acompanha poucos negócios, a gente está pouco preocupado de descobrir qual é a ação que vai subir mais a semana que vem, o ano que vem. Para isso, para a gente não é importante, porque a gente é muito ativo nessa gestão, por exemplo, das empresas, do size das empresas. Então, tem empresas que às vezes eu tenho posição de 20%, às vezes de 5%. Muitas vezes por causa da margem de segurança, que vai se movendo ao longo do tempo, mas não faz a empresa ser ruim ou boa, né? Muitas vezes porque às vezes tem algum aspecto qualitativo e está trazendo alguma preocupação que a gente prefere às vezes diminuir um pouco para investigar mais, tá? Pô, legal. Bom que você tocou nesse assunto aí. Parece que eu falo isso pro Dudu, parece que toda vez que eu compro uma ação, ela despenca. Né? Vai saber que mais alguém tem essa opinião aqui. Aí ele foi pros ETFs. Né? Esse assunto para talvez outro podcast. E, poxa, nesse processo todo, Ciro, em quanto tempo, assim, mais ou menos, que uma empresa... Quanto tempo vocês ficam analisando ela, que ela era uma ideia e se tornou uma posição? Tá, legal. Então, assim, como que são geradas ideias? A gente tem um comitê também de geração de ideia, e aí é importante a gente entender um pouco. A gente trabalha lá na SFA num sistema de book único. Tá? Então, não existe book individual para o time de investimento, né? Cada pessoa tem seu book, faz o que quiser. Todo mundo analisa tudo. Não, a gente trabalha num sistema de especialização, então eu acho que especialização é extremamente importante. É só com muito tempo acompanhando aquele negócio, aquele setor, aquelas pessoas, você é capaz de identificar, enfim, as nuances do negócio, identificar se aquele plano estratégico tem chance de dar certo, não tem dado certo, as pegadinhas daquele setor. Então, primeiro especialização. Dito isso, tá todo mundo focado em fazer o fundo ir bem. Tá? Então, você não tem que a gente nunca quis ter lá dentro, era aquela discussão, tem alguém que tem um book que tem uma posição de 1% e a posição, esse 1% de uma empresa foi bem no ano, mas o fundo foi ruim. Mas o cara tá feliz porque a posição dele foi bem. Impactou zero, muito pouco no fundo, então isso a gente não quer. Então é uma discussão extremamente profunda e processo ajuda isso, porque lá na SFA nenhuma informação é perdida, imagina que são 10 anos de informações. Então nenhuma informação é perdida, é tudo documentado, tudo distribuído para todo mundo. A gente não trabalha dentro, eu não gosto de falar que ali é um modelo de analista e gestor, então time de investimento, então todo mundo tem que ter a cabeça de investidor e todo mundo debate junto. Então todo mundo tem que ter um conhecimento mínimo do negócio, ou seja, está todo mundo preocupado em fazer o fundo bem. Se a tua posição é maior ou menor, é irrelevante. Tá? Então todo mundo também tem todo um sistema... Alinhamento, né? Um alinhamento e um sistema, obviamente, de meritocracia também alinhado a isso que a gente construiu. Isso é importante, né, para fazer as coisas andarem de uma forma, enfim, harmônica, né? Pô, legal. E, até indo aí nessa linha, falar um pouquinho de carteira. Acho que a gente podia passar, acho que você introduziu bem a SFA, processo, metodologia. Partindo mais para a parte de economia mesmo, assim, agora falando de mercado, né? A gente encerrou o ano de 23, um mercado bastante otimista, né? Teve um rally super expressivo, salvo engano, acho que em novembro o BOV subiu quase mais de 12%. Sim. E aí a gente entrou em 24, né, com o sentimento de, poxa, os juros, o Fed vai começar a diminuir juros, a gente vai ter um alívio para os emergentes, talvez isso beneficie o Brasil também.
E aí, putz, o que a gente viu, né, até o momento foi uma saída bastante expressiva, né, do capital estrangeiro na nossa bolsa e que, obviamente, impactou, né, os ativos locais que você vê até que alguns parece que eles ficam sem defesa, né, assim, ativos que muitas vezes são bons e, cara, assim, cai 10, normal, tranquilo, já entrou no nosso dia a dia aqui. Sim. Como você está enxergando esse momento do mercado, né? O que vocês estão imaginando, olhando daqui para frente, até pegando essa tua experiência de juros, né, que você teve aí na tua carreira? Bom, assim, acho que aí vale a pena olhar um pouco de forma também retrospectiva, né? O mercado local, os últimos 2, 3 anos foi muito duro para o mercado local. Então, muita gente sofreu. Enfim, você teve uma onda de resgate enorme na indústria, né, de todos os fundos, falando um pouco de ações nos fundos de ações, nos multimercados, que levou tipo, o preço até dos ativos para níveis que eu acho muito abaixo da real capacidade de geração de valor. Muita coisa ruim, deveria ter caído mesmo, a gente viveu uma bolha ali de IPOs, com coisa que nem deveria ter aberto capital, mas muita coisa boa. Então, assim, a gente enxergava assim, negócios excelentes, cara, a preços que, assim, fazia, assim, não diria que eu nunca vi, porque eu já vi algumas vezes, tá? Mas a preços, assim, alguns preços níveis 2015, então, assim, muito descontados, tá? E o que acontece? Então, assim, a gente passou por uma reprecificação de juros brutal, a gente saiu de juros a 2, que não é normal no Brasil, para 14 em um ano, né? 1 ano e meio. Cara, isso daí, tipo, quebra as pessoas, né? Então, devia ter muita gente alavancada, muita gente... lembra que até 2000, enfim, a Bolsa teve um boom de entrada de participantes de abertura de CPF, né? Pós-pandemia, gigantesco. Então, muita gente entrou na raia da Bolsa, né? E esse é até um comportamento que, enfim, até infelizmente acontece e eu não consigo ver as pessoas mudando. É sempre o mesmo comportamento. As pessoas, compram na alta e vendem na baixa. É o único mercado que o pessoal compra quando tá mais caro. Exato. Então, e agora, assim, os juros, eu costumo falar que ele amplifica, cara, todas as narrativas. Então, com juros a 14 e com um mercado de incentivados gigantesco, né? Você está muito pouco propenso a ter qualquer tipo de risco na carteira. Então, de novo, você tem algum barulho político, ninguém quer saber, cara, não quero ter mais bolsa, né? Então, esse é o ambiente que a gente estava. Agora a gente está num ambiente de já corte de juros. Então, a gente já começou um ambiente de corte de juros. Eu acho que a gente vai ver uns juros pelo menos ao redor de 9,5. Acho que não tem sentido a gente não ver isso. Teria que ter uma mudança de perspectiva de inflação, que eu não acho que vai acontecer por enquanto, muito grande para a gente não ter isso. Então, a gente vai ter um juros muito mais normalizado e ainda em nível restritivo. Tá? Quando isso acontecer, já muda um pouco do mindset das pessoas. Além disso, você tem um movimento que você teve uma regulação, uma mudança de regras para os títulos isentos, que também vai mudar. Então, a oferta de títulos isentos vai mudar, o prazo que para você ficar investido mínimo vai mudar. E a hora que for vencendo esses títulos antigos, as pessoas vão falar, bom, pera lá, então agora eu tenho menos oferta, os spreads já estão menores, e os juros aqui de referência já não é 14, é 9, 9,5. Então, eu acho que a gente vai ver um fluxo mais normalizado. Não acho nem que a gente vai ver um fluxo, tipo, aquele puta oba-oba, pelo menos não nesse momento. Mas a gente vai ver mais normalizado, com as coisas refletindo mais sua real geração de valor, tá? E eu ainda acho que, assim, tem muita coisa barata. Quando eu olho, tipo, as empresas que a gente tem, acho que tem muita coisa com muito prêmio ainda para ser comprimido. E acho que o pior momento para as empresas também já passou. Então, a gente teve... pega as empresas mais ligadas à economia doméstica, você teve um problema de inadimplência, né? Então, uma coisa que a gente sempre bateu muito lá na SFA é que crédito é muito fácil dar, depois é difícil cobrar. E, cara, você teve um boom de crédito, né? Todo mundo dando crédito, crescendo carteira de crédito, você vê o problema que teve, né? Os varejistas, né? Por exemplo, os varejistas. Mas acho que o pior já passou. Então, você já vai ter uma... enfim, as inadimplências já estão caindo, um ambiente de juros mais baixo, tipo, menos despesa financeira para as empresas, o consumo deve voltar um pouco. Então, acho que esse pior o ano passado a gente teve uma discussão tributária
gigantesca, que impactou também muito as empresas, você não sabe como projetar, né, o que esperar. Então, isso daí acaba trazendo muita incerteza para os investidores. Eu acho que isso daí é um ambiente hoje que essas incertezas estão muito mais leves, tá? Então, eu acho que a gente vai, enfim, de novo, até me liga um cliente hoje e fala, o que você espera para o final do ano? Eu falo assim, putz, nada. Porque assim, de novo... Expectativa, né? Não, porque assim, de novo, você tem que ter uma cabeça para investir em renda variável de muito longo prazo. Assim, eu posso até achar, assim, eu tenho minha visão. Eu tô uma cabeça bem mais construtiva. Mas, putz, não dá para você investir pensando que você acha que a bolsa vai melhorar o final do ano. Assim, eu tenho muita convicção que você é capaz de gerar valor, ganhar dinheiro investindo em renda variável em períodos de 5 anos. Puta, de 6 meses, não sei. Entendeu? Muita coisa pode acontecer. Ainda mais no Brasil. Ainda mais no Brasil. Então, assim, eu tô animado, acho que assim, o pior já passou, mas eu acho que os movimentos vão ser bem erráticos, porque as pessoas estão muito machucadas, tá todo mundo naquela dinâmica de, vou esperar a primeira pernada acontecer. O ponto é que a primeira pernada já aconteceu, né? Tipo assim, o ano passado a bolsa subiu 20 e poucos por cento. Sim. Então, assim, já foi o melhor ativo no Brasil. Então, as pessoas não perceberam, né? Então, e aí eu lembro que lá em dezembro e novembro, né, que a bolsa subiu bastante, você falava com as pessoas, putz, agora tem que aumentar a exposição em renda variável, agora, putz, vai ser um bom momento, o juros já tá caindo. Aí chegou janeiro, porque a bolsa, sei lá, corrigiu 5%, 6%, sei lá, 7%. Mas que eu acho pouco. Eu acho movimento natural. Pô, a bolsa subiu 20% em 2 meses, caiu um pouco. Não esperava, eu achava que não ia ter esse fluxo. A gente ainda teve um fluxo de resgate acontecendo, teve um gringo um pouco saindo, mas eu acho, completamente natural. Putz, mas aí todo mundo já assustou de novo, então agora eu vou esperar. E acho que, então os movimentos vão ser bem erráticos. A gente vai ver vai ter meses que eu acho que a bolsa vai subir 10% de novo, e ninguém vai pegar. Vai ser rápido. Então, assim, de novo. Mas assim, esse é o movimento que a gente faz muito pouco dentro da CFA, tá? Então a gente tem posições em empresas que a gente, assim, imagina, você ficar investindo 10 anos na empresa, você passou por diversos ciclos, né? A gente não desinveste por causa que os juros vai subir ou vai cair, a gente pode até ajustar o sizing, mas se a gente gosta daquele negócio, a gente gosta. E para mim isso, assim, de novo, com muita profundidade, entendimento, capacidade de geração de valor das empresas, cara, eu tenho pouco receio de, enfim, ver a empresa cair 10%, 15%. Isso para mim não machuca. O que me machucaria é tipo, ver a empresa cair 15%, 10%, 20%, 30% e não ter nenhum conhecimento sobre ela. Aí, putz, você é pânico. Você fica no escuro, né, entendeu? E aqui eu acho que a maioria das pessoas acabam fazendo, tendo um pouco dessa dinâmica. E aí fica naquela dinâmica de, putz, vende na baixa, compra na alta. E eu acho que isso é muito característico, bem como você mencionou, né? Muita gente entrou enquanto o juros estava baixo, que a bolsa só subia, então viveu um mercado de alta e achava que era só isso, né? Exato. Agora eles estão vendo que a bolsa varia, só que nos dois sentidos. Exatamente. E, faz parte do aprendizado, né? Legal. E você tem mais algum ponto para explorar nisso aí? Eu queria... Assim, se você não tiver mais nada da parte de economia, eu queria passar mais parte de portfólio mesmo, aproveitar. Eu peguei ali os últimos materiais da SFA, você tem uma posição bem relevante em financials, né? Sim. Acho que somando seguradoras, bancos, financeiros, somaria quase 40% do portfólio. Sim. 2 perguntas ali. Primeiro, se vocês olham composição de índice, né, para fazer a alocação, então, obviamente vocês têm como objetivo superar o Ibov ali, em algum momento vocês pensam nesse enquadramento versus o benchmark. E o segundo ponto é quais são esses cavalos, né, que vocês estão posicionados nesses setores, que é realmente uma posição bastante expressiva do portfólio. Legal. E se vocês continuam gostando, né, tão otimistas com essa posição. Legal. Pra gente, de novo, a gente tem uma cabeça extremamente proprietária. Então, assim, composição do índice pra gente é irrelevante. Então, isso quer dizer o quê? Que, putz, vai ter mês que a gente vai cair, o índice vai subir. Vai ter mês que o índice vai subir, que a gente vai subir, o índice vai cair. O que a gente tem convicção é que no médio e longo prazo a gente é capaz, obviamente, de bater o índice. A gente conseguiu fazer isso nesses últimos 10 anos. Mas assim, no curto prazo pra gente é irrelevante. Tem até um indicador, né? Uma métrica pra gente ver isso, que é um indicador que chama Active Share, tá? Lá fora o pessoal usa bastante. Quanto mais alto ele é, mais o fundo ele é ativo em relação, né? É um fundo ativo de fato em relação ao benchmark. Então a gente sempre tem um Active Share ao redor de 80%, tá? Então é de 0 a 100. Então é bem alto. Então, de novo, a gente olha muito pouco assim. Legal.
se tem ou não, pra gente não importa, tá? E qual foi a outra pergunta? De financials, né? Assim, historicamente, os setores que mais a gente ganhou dinheiro e onde a gente conhece muito, e de novo, lembra que a gente não olha todas as empresas da Bolsa, tem alguns setores que a gente olha muito pouco. A gente não quer olhar, a gente quer ser o cara que mais conhece dos setores que a gente investe, tá? Ou que a gente acompanha. E o setor financeiro sempre foi um setor que a gente teve posições relevantes e sempre acompanhou muito profundamente. Setor de tecnologia é outro, setor onde tem marcas fortes é outro, o setor de commodities é outro. Falando em tecnologia, a Sinqia foi a maior posição que vocês tiveram, né? Sim. Até deixar de ser listada. Exatamente. Então, o Sinqia é uma empresa que a gente ficou investido durante 10 anos e deu um retorno, tipo, sei lá, de 27% anualizado. Então, multiplicou por mais de 10 vezes. No setor financeiro... Você consegue falar quanto que você tinha de percentual alocado na Sinqia? Tinha ao redor de 30%. É coisa. É coisa, é bastante coisa. Mas, de novo, assim, putz, é engraçado, né? Tipo, as pessoas vão lá e falam, pô, mas é muito risco, né? Tipo, obviamente, sempre você pode correr o risco de estar errado. Mas, de novo, a gente vê a Bolsa muito mais com uma cabeça empresarial do que uma cabeça de ficar comprando ação. E imagina, tipo, você vai perguntar pro, sei lá, Roberto Setúbal se ele tá preocupado que ele tem o patrimônio dele inteiro em Itaú. Por que não, né? Então, de novo, é uma cabeça muito empresarial. E assim que ela deixava a gente muito confortável. Putz, a empresa com vantagens competitivas muito fortes, por exemplo. Ela que tinha uma vantagem de custo de troca, empresa de receita recorrente, de subscription. Então, de novo, tinha várias características que deixavam a gente muito confortável. E olha, tipo, eu vi assim que cair 50% do portfólio. Algumas vezes, tá? Algumas vezes. Então, mas assim, a gente sempre teve muito conforto e sempre conseguiu fazer também o size, aumentar as posições, diminuir em alguns momentos que tinha menor margem de segurança. No caso de financials, por exemplo, a gente tem posição, acho que vale mencionar 2 empresas, que são empresas que as pessoas, tipo, acho que acham mais boring, né? Talvez hoje uma delas até tem menos preconceito, mas já tiveram muito preconceito contra elas, e a gente está investido praticamente, enfim, nas duas, nos 10 anos do fundo. E quando você pega e vê ela nesses 10 anos, elas deram, sei lá, tipo, 2, 3 vezes a bolsa no período, deram quase 200% do CDI no período. Então, assim, de novo, mas óbvio que teve balanço. Então, uma delas é a Porto Seguro. Então, hoje a nossa maior posição do fundo é Porto Seguro. E é uma empresa que a gente gosta bastante e, enfim, com características que a gente procura. Então, uma empresa de dono, ou seja, uma visão de longo prazo muito forte. Então, isso para a gente é super importante, né? Uma empresa com uma vantagem competitiva para a gente, né? Uma barreira de entrada muito forte, que a gente consegue identificar, que Porto, ela tem um poder de marca, tá? Então, assim, no caso, até a Porto Seguro, ela tem muito preconceito do mercado. O mercado vê a Porto Seguro como uma empresa só de seguro alto. Seguro alto é um business maduro e um business competitivo. Então, ninguém olha Porto Seguro. Isso daqui eu não quero, não é sexy, né? Não vai crescer. Crescer para onde, né? Só que dentro do business de alto, a Porto Seguro, ela criou uma marca muito forte. Porque ela tem um atendimento, e isso vem muito da cultura dela, de uma empresa, de novo, cabeça de dono, de visão de longo prazo, de atendimento, de cliente sempre em primeiro lugar, onde ela consegue exercer esse poder de marca em pricing power, né? Tipo, marca conhecida não é poder de marca, né? Se você não consegue exercer isso em pricing power, não é não diferencial. Não é um diferencial. Então, a Porto, a gente consegue identificar isso. Por quê? Porque ela, no setor de seguros de alto, né, que ainda é o mais importante, imagina que ela, no setor altamente competitivo, você só vai ser líder de market share se você tiver um menor preço. E a Porto, ela consegue ao contrário. Ela é líder de mercado, então ela tem mais ou menos 30% de mercado com um menor preço, né? Desculpa, com maior preço, né? Menor sinistralidade, né? Então, isso daí é uma prova que ela tem um poder de marca, tá? E a nossa tese é que a Porto, parte de alta, ela vai super bem, ela, enfim,
fazer um cash call lá, enfim, um negócio que é mais maduro, inclusive acho que está menos competitivo ultimamente, é um setor que acabou se consolidando bastante, então saiu muito competidor, está mais, enfim, concentrado, então acho que vai ser um pouquinho mais racional do que foi historicamente, mas ela consegue transferir esse poder de marca para diversas outras verticais. Então, ela tem, por exemplo, hoje a parte de Porto Saúde. Cara, Porto Saúde é a empresa de saúde que mais cresce hoje no Brasil. Então, tem crescido, sei lá, 20%, 30% há 3, 4 anos. E ainda tem muito espaço, porque ela tem um poder de marca forte e ela tem uma vantagem que ela tem uma força de corretores. Então, são milhares de corretores na Porto que são uma força de venda fantástica. Então, só na Porto Saúde, só você fazendo um trabalho comercial de ensinar os caras a venderem seguro saúde. Tinha muita gente que não sabia nem que a Porto tinha seguro saúde. Putz, você já aumentou, você saiu de 200 mil vidas para quase, sei lá, 550 mil vidas. E a gente acha que dá para chegar a 600 mil vidas, de maneira lucrativa. Óbvio que tem que estar sempre muito atento, porque saúde é um bicho mais complexo. Você tem a Porto Bank, então são 3 milhões de cartões de crédito emitido. Você tem a Porto Serviços, né? Então repara, Porto faz. Então, assim, eles têm várias coisas onde eles conseguem transferir esse poder de marca. Então, tem um indicador que a gente gosta de acompanhar, que nem é público, quando eles acabam falando em algumas reuniões, que é o índice de cross-sell. Então, a Porto, sei lá, 2, 3 anos atrás, o índice de cross-sell deles era de, sei lá, 1,2, alguma coisa. Ou seja, para cada cliente você tinha ao redor de um produto. Pensa que a Porto tem uma quadra de 15 milhões de clientes. Tá? Potencial gigante. Esse índice já aumentou para, sei lá, 1,7. E dá para aumentar muito mais. Então, assim, a gente gosta bastante. A Porto, de novo, ela cresce, gera valor. Então, ela gera EVA crescente. Então, será lucro econômico crescente. Cara, com vantagens competitivas para a gente muito clara. E é um business que fica assim, o pessoal não olha muito e por isso é extremamente barato. E, sim, é até interessante, tipo, apesar de tudo isso, ele está na máxima histórica dele. Então, o ano passado ela fez o maior lucro da história dela. Foi uma empresa que lucrou ao redor de 2,2 bi. Há 4, 5 anos atrás a gente falava, putz, a Porto lucrava 1 bilhão. A gente falava, a meta agora é a Porto lucrar ao redor de 2 bi. E eu acho que para os próximos 4, 5 anos a Porto tem capacidade de lucrar, sei lá, 4 bi, enfim, dobrar de novo esse valor. Então, é uma empresa que a gente gosta, de novo, com as características de modelo de negócio super boas e com uma margem de segurança extremamente elevada, né? E acho que vale até mencionar, que acho que é interessante, a gente tenta olhar muito nessa questão de margem de segurança, a gente tem várias métricas que a gente olha, e tem algumas métricas que a gente olha que é legal, que tenta, de novo, casar muito essa característica de geração de valor em relação a margem de segurança. E a Porto Seguro, hoje, você paga basicamente 0 pelo futuro. Ou seja, se você perpetuar a geração de valor dela atual, você está pagando 0 pelo futuro dela. Tá? Então, de novo, é uma margem de segurança para a gente extremamente elevada, para um business muito bom e premium aqui no Brasil. E a outra tese que você tinha mencionado? Cara, a outra tese é Itaú. Tá, então, Itaú é outra empresa que está há 10 anos no nosso portfólio, também, tipo, enfim, assim, quando você olha de 10 anos para trás, empresa que deu de lavada, enfim, retorno em relação ao CDI, a Ibovespa, também está na sua máxima histórica. E Itaú, a gente já teve todos os tipos de tamanho de posição na carteira, a gente nunca zerou ela, tá? Mesmo lá em 2019, a 21, 22, o Itaú, ele passou, né? Os bancos incumbentes passaram por um questionamento super forte do mercado, dos investidores. Os bancos digitais, né? Exato. Então, naquela época, você tinha um questionamento que se falava... Falavam no fim dos bancos, isso, né? não existirá mais bancos incumbentes, os bancos grandes morrerão, nunca mais gerarão ROI de 20%, então o ROI vai ficar igual ao custo do capital, né? E, portanto, cara, isso daqui enfim, é um value trap, né? E a gente, na época, a gente entendia algumas dessas críticas, né? Então a gente acha que os bancos e o Itaú também meio que dormiram um pouco no ponto, subestimaram esse crescimento aí dos bancos digitais, da competição. Mas a gente entendia que, os bancos incumbentes ainda tinham grandes vantagens competitivas, tá? Então, uma delas, por exemplo, crédito. Cara, dar crédito é super difícil.
né? Você precisa ter balanço, você tem que ter um balanço grande para dar, enfim, pulverizar bastante o crédito. E a gente tinha uma visão, por isso que é da especialização, você olhar muito tempo aqueles negócios, aqueles setores. Putz, que o próximo ciclo de política monetária no Brasil, que ia ser para cima, você ia ter um problema. Os ciclos de política monetária no Brasil são sempre muito intensos e, cara, muita gente ia ficar pega aí de calça curta, né? Não deu outra, então muita gente sofreu, né? Vários negócios fintechs morreram, né? E, de novo, a gente acha que o Itaú é o cara que melhor dá crédito no Brasil, né? E 2, o business de crédito não gera valor. O business de crédito é uma porta de entrada. Se você pegar separar lá no Itaú parte de crédito e serviço, a parte de crédito empata capital. Mal empata capital às vezes. Então, de novo, crédito é só uma porta de entrada. E aí vem a outra grande vantagem. Você precisa ter uma grande variedade de produtos e serviços. Que entra o cross-sell que você mencionou. Exato, você precisa, você pega a parte de adquirência, né? Pô, o Itaú pôs para dentro a rede e, cara, talvez ele olhe a rede não como para gerar lucro a rede especificamente, mas ele consegue ter o cliente e gerar lucro de forma mais em outros serviços, outros produtos que ele vai colocando no cliente. Então você precisa ter muitos produtos e serviços. Então isso era uma vantagem que ainda os grandes bancos a gente entendia que tinham. O outro ponto é que a gente é muito micro do Itaú. A gente achava que, de novo, eu falei para vocês que eu acho que o Itaú é o banco que tem os 2 melhores banqueiros do Brasil, né? E eu acho que, assim, trabalhei no Unibanco e trabalhei no Itaú, né? Então... Conhece bem a casa. Exatamente. A cultura ali é fantástica e eles entenderam e eles fizeram, assim, quase um turnaround cultural de digitalização. Naquela época, não sei se vocês lembram, a gente estava passando por um momento que a digitalização era comprar uma empresa de tecnologia e falar que se digitalizou. O Itaú fez diferente. A gente até olhou alguns exemplos internacionais. Eu já te falei que a gente vai muito pesquisar lá fora, exemplos. A gente tinha um livro que a gente leu lá fora de uma pesquisa grande de um jornalista, enfim, que fez uma pesquisa sobre os bancos digitais que deram certo lá fora, né, as transformações. E a gente vê o Itaú fazer um pouco dessa transformação. Ele fez uma transformação cultural digital. A forma como você trabalha em squads, a forma como você faz um go-to-market, enfim, a digitalização de fato. Então ele fez levou todos os sistemas dele para a nuvem, né? Fez um contrato com a AWS. Então o Itaú de fato se digitalizou. E aí foi isso daí, chegou a cereja do bolo, que foi a entrada do Milton Maluhy, que a gente acho que está fazendo um trabalho fantástico e, enfim, elevou toda essa transformação que o Itaú estava fazendo a 10ª potência. E aí a nossa tese era muito que os bancos grandes, eles têm essas vantagens, mas o Itaú, ele está fazendo o melhor trabalho. Portanto, vai ter uma diferenciação muito grande de geração de valor entre os grandes bancos. Então, você escolher durante muito tempo você ter Itaú, Bradesco, fazia pouca diferença. A gente achava que dali em diante faria muita diferença. E assim foi. E assim foi, né? Então, ano passado a gente viu a diferença de rentabilidade, né, entre os grandes bancos aí bem, bem forte. Boa. Eu queria, sei que a gente já está um pouquinho mais apertado de tempo, mas eu queria entrar na parte de small caps, né? Então, poxa, a gente entra num ciclo talvez um pouco mais pró-risco, né, para os ativos domésticos. Sei que em algum outro call a gente chegou a mencionar o nome de Vitia, né, comentar um pouco o case. Mas queria ouvir de você, se vocês estão enxergando alguma oportunidade, essas empresas de menor capitalização que, poxa, sofreram tanto aí nesses últimos anos. Né? Legal. Cara, Eduardo, de novo, a gente investe em empresas menores, a Vitia é uma delas, tá? Que investe em empresas de, $1 trilhão de capitalização. Então, pra gente é totalmente agnóstico a tamanho de empresa. Capitalização, tá? Não importa. Não importa pra gente. O que a gente procura é bons negócios, tá? Com margem de segurança adequada. É isso que a gente procura. Cara, se o negócio é pequeno ou grande, pra gente é irrelevante e todo o nosso processo é calcado para isso, para achar bons negócios. Tá? Eu acho legal que vocês, parênteses aqui, eu acho legal que vocês se identificam como uma holding praticamente, Exato. Né? Vai investir em vocês, praticamente uma holding. Tem boas empresas aqui no portfólio, empresas concentradas em termos de percentual de participação, mas você se identifica como uma holding. Exatamente, é isso aí. Então a gente tem uma cabeça de olhar muito mais a bolsa como um canal para a gente adquirir bons negócios do que, um negócio lá para ficar freneticamente, comprando e vendendo. Tá?
E aí, no caso, por exemplo, a gente está investido na Vitia, é uma empresa de menor capitalização, é uma empresa do setor agro, tá? E ela é uma empresa do setor, ela é uma empresa de bioinsumos, tá? Então ela é uma indústria que fabrica fertilizantes especiais e, por exemplo, defensivos biológicos, tá? E essa parte de bioinsumos, de defensivos biológicos, por exemplo, é um setor que está crescendo demais. É biochar? Tipo isso? Não, então, por exemplo, hoje você tem a indústria de defensivos químicos, Tá. Então, existe hoje uma indústria que está tomando share dos defensivos químicos, que são os defensivos biológicos, tá? Então, o que são defensivos biológicos? São defensivos de organismos vivos, tá? Então, você tem dois tipos de organismos vivos. Então, você tem os macro e os micro. Os macros são que você consegue ver a olho nu. Sim. Os micro, que são a grande maioria, são vírus, fungos, tá? Que você vai desenvolver, vai criar um produto, vai pôr na lavoura e ele vai combater as pragas dentro da lavoura, né? E por que tem essa demanda por esses defensivos biológicos, né? Porque hoje no mundo existe uma demanda muito grande por alimentos mais saudáveis, então com livres de biotóxicos, de defensivos químicos. Defensivos de químicos é um negócio extremamente poluente, extremamente prejudicial à saúde para quem maneja ele, tá? Então, nessas pesquisas que a gente fez, eu falei que a gente até faz cursos de especialistas de bioinsumo que a gente está fazendo. Isso é legal. A gente estava fazendo isso, tá fazendo um curso só de bioinsumo. Tem gente, cara, que assim, tem doenças seríssimas, fica assim, tem problemas muito sérios mexendo com químico, né? Então, existe hoje essa demanda. Tem, por exemplo, carga que vai para a Europa, se os caras identificam que tem algum tipo de químico, os caras nem recebem. Esse é um ponto. E dois, porque os produtos biológicos são muito mais produtivos, são melhores, tá? Então, custam menos a dose por hectare. Tá? Então esse negócio que vem ganhando corpo, mas ainda tá, é nascente, é muito ainda incipiente. Então, só para você ter uma ideia, a indústria de defensivos químicos no Brasil é uma indústria de 100 bilhões. Defensivos biológicos, o último dado que a gente tem lá de 2022, sei lá, tinha 3 bi, chuto que agora em 2023 vai ser 5%, 4% do mercado total de defensivos químicos. Então tem muito espaço para crescer, porque o produtor, ele está aprendendo como que faz, ele é um cara mais desconfiado, então ele vai usar, por exemplo, pelo menos em 10% da plantação. Vai testar ali. Vai testar, e na próxima safra ele vai aumentar um pouco, porque imagina, ele não pode errar, né? É uma safra que errou. Exato. Então a gente gosta bastante, acho que isso daí é um vento secular, tá? Que, enfim, é uma tendência muito grande, forte, que vai acontecer. E a Vitia está super bem posicionada. Então ela é uma das maiores indústrias, né, de bioinsumos aqui no Brasil, tá? Tem algumas outras, é um mercado que está muito em alta, está assim, quente, está tendo muito M&A, porque as indústrias de químicos querem entrar nesse mercado de qualquer jeito, então tem comprado um monte de empresinhas aqui no Brasil, tá? E a Vitia está super bem posicionada. E aí o que a gente gosta muito na Vitia, que é uma empresa de dono, então assim, a gente sempre investiu muito em empresas de commodity, né? Investiu em empresas de aço, de energia, minério. Então a gente gosta do setor de commodity, a gente acha que dá para ganhar dinheiro, mas você tem que entender muito bem de ciclo, entender o player o player de menor custo. Então a gente gosta. E aí, de novo, é uma empresa de dono, então uma família que está 40 anos fazendo isso, os caras conhecem tudo, e até nesse ciclo que a gente está vendo um ciclo hoje no agro muito duro. A gente está tendo uma quebra de safra, principalmente em Mato Grosso, como a gente nunca teve, né? Ou faz muitas décadas que a gente não tem. Isso é uma reportagem recentemente que o produtor rural está pedindo muita recuperação judicial esse ano. Vai ter muita recuperação. Então, assim, 2021, 2022 foi porrada pro agro. Preço de grãos explodiu, insumos também explodiu, então foi muito bom. E aí o que aconteceu? Tipo, os produtores foram lá, compraram um monte de insumo caro e preço de grãos caiu, né? Principalmente soja, tá? Soja e milho. Caiu bastante, o cara ficou com o custo dele altíssimo e o preço caiu. E aí, além disso, veio agora, por causa das questões climáticas, veio uma quebra de safra, de novo, principalmente na parte da região centro-oeste, lá em Mato Grosso, muito grande. Então, a saca por hectare, que é uma medida de produtividade, lá em Mato Grosso está saindo de 62 sacas para 3 sacas por hectare. Então, o produtor lá em Mato Grosso, ele está perdendo dinheiro. Tá?
Então isso, você vai ter uma depurada. Então eu uso como se fosse uma analogia da queimar a floresta, sabe? Você vai queimar a floresta para você depois vai tirar muito aventureiro. Cara, vai ser difícil, vai ter um período de adaptação. Tem muita gente que estava muito alavancado, que vai ter problema, vai ter RJ. Tem que até tomar cuidado, porque assim, no setor tipo, tem muita gente que acaba pedindo RJ para, tipo, sem precisar, digamos assim, né? Então, assim, vai ser mais difícil. Mas, de novo, pra gente, a gente tá vendo, a Vitya tá caindo, tá sofrendo. Mas, de novo, a gente tem muito uma visão de longo prazo. O que a gente tenta entender é, cara, beleza, tá caindo, tá sofrendo, a gente tá entendendo, muda a nossa tese, muda essa questão de longuíssimo prazo que a gente tá vendo. Se não, cara, a gente, beleza, tá dentro da carteira, ajustado, a gente tenta fazer, óbvio, a composição de portfólio, né, uma gestão de portfólio para passar também por todos esses ciclos e cara, a gente acaba inclusive aproveitando para, enfim, repor posição, aumentar a posição. Então a gente gosta bastante, a gente acha que a Vitya está muito bem posicionada, é uma empresa que gera valor, enfim, não é alavancada, gente boa tocando, visão de longo prazo, um setor muito promissor. Cara, tá passando por um momento mais difícil, o agro tá passando por um momento como nunca passou, não acho que é o normal, acho que, vai voltar, enfim, as coisas vão se normalizar e as boas empresas vão permanecer. E aí, óbvio que dentro da cadeia do agro tem business que são mais frágeis e business que são mais sólidos, né? Então, a parte de revenda, a gente tem visto aí muitas empresas aí passando diversas dificuldades. É um business que a gente tem um pouco mais de restrição, é um business que a gente não encontra muitas vantagens competitivas como a gente encontra, por exemplo, numa Vitya, na indústria. Na Vitya, ela não teria um competidor direto listado aqui, né? Não, competidor aqui não. De listado não, né? E atua primariamente Brasil. Brasil. Então. Bem Brasil. Brasil, cara, acaba sendo o celeiro do mundo para essa parte de agro, né? Então você pega na Europa. Na Europa, para você desenvolver um produto biológico, você precisa ser aprovado, né? Então você precisa existe uma regulação para isso, né? Na Europa, por exemplo, a regulação é muito mais dura. Então você demora vários e vários anos. No Brasil, você demora, tipo, sei lá, 1, 2 anos, dependendo do tipo de produto, né, que você vai fazer, né? De biológico que você vai fazer. Então, aqui é muito mais fácil. Então, tipo, todo mundo vem para cá. E aqui, de novo, aqui é o celeiro do mundo. Então, você faz, testa e, de novo, no setor agro, você precisa estar muito próximo do produtor, tá? Então, até o processo de venda, que acho que é uma das vantagens competitivas que a gente tem na Vitya. Na Vitya, ela vende muito diretamente. Ela acertadamente escolheu não vender muito via revenda, porque ela entendia que esse business era mais frágil e ao longo dos ciclos do agro ela já viu vários problemas e várias empresas de revenda quebrar, então ela sempre, enfim, preferiu fazer muito mais venda direta, um pouco mais de cooperativa. Isso acaba tirando até um pouco de crescimento mais acelerado, mas, de novo, é uma visão de longo prazo, de sustentabilidade. E é o que a gente gosta, cara. Assim, eu não quero crescer. E às vezes você vê, né, tipo, o pessoal do mercado financeiro, né, ficar impressionando as empresas para crescer mais rápido, faz aquisição. E, cara, e às vezes os executivos caem, né? E essa é a verdade, né? Você pega o executivo, de novo, a gente já viu muitos casos de cara que compra a empresa e destrói um caminhão de valor, às vezes entrega um negócio com uma aquisição mal feita, porque tem, o pessoal lá, é muito fácil, né, pra gente do mercado, na frente do nosso computador, enfim, ficar pressionando os caras, não, tem que fazer isso, tem que fazer isso, enfim, e acaba de novo. Por isso que a gente gosta, tem muito uma visão mais empresarial do que, enfim, de mercado financeiro e de resultado rápido, né? A gente está pensando muito mais de sustentabilidade de longo prazo, de geração de valor do que de qualquer coisa. Pô, legal. E nesse ponto que você falou de Brasil e internacional, vocês estão com alguma posição relevante internacional? A gente tem algumas posições internacionais, então, como eu falei, a gente também é agnóstico à geografia. Então, a gente é agnóstico a algumas coisas, a gente é agnóstico a setor de atuação. Entretanto, a gente gosta muito de especialização, então quando a gente vai entrar num setor novo, a gente vai estudar bastante, tá? A gente é agnóstico ao setor, a gente é agnóstico à geografia e a gente é agnóstico ao tamanho de empresa, tá? Lá fora, a gente gosta muito de olhar. E assim, eu acho que hoje, cara, não dá para você ser um investidor e não olhar lá para fora. Primeiro que a competição hoje, ela é global. Então, os negócios competem de forma global. Então, tem um monte de empresa lá fora que está competindo aqui. Como é que você não vai olhar as empresas lá fora? Né? Um monte de empresa aqui que vai lá para fora competir também. Então, você pega uma VEG, por exemplo. Né?
Então você precisa olhar. E 2, porque você melhora como investidor, né? E obviamente a sua barra aumenta, né? Porque os negócios lá fora são fantásticos, né? A maioria deles. Então a gente olha lá fora, a gente tem algumas posições. Hoje a nossa maior posição lá fora é na TSMC, tá? É uma empresa que fabrica semicondutores. Exato, né? Fabrica chip. E, putz, essa é uma das empresas mais fantásticas que a gente já analisou, né? Ela tem uma capacidade de geração de valor gigantesca, barreiras de entrada fortíssimas e cultura fortíssima. E ela tem uma questão. Ela tem uma questão geopolítica, né? Que ela fica em Taiwan, né? Ela é, enfim, o maior fabricante de chips do mundo, tá? De semicondutor do mundo. Ela tem mais ou menos 60% do mercado. E nesse mercado, escala é extremamente importante. Você dilui custo porque é investimentos massivos, tá? E tem essa questão de Taiwan, que acaba sempre deixando a empresa, tipo, enfim, com uma margem de segurança muito atrativa frente à geração de valor que o negócio tem, né? Então, tipo, a gente, como eu falei, lá na SFA a gente não fala margem líquida, margem EBITDA, a gente pode falar margem EVA. Então, assim, a margem EVA da TSMC é de 30%. O que quer dizer isso? Para cada 100, no caso, dólares de receita que ela tem, 30% é geração de valor pura, na veia. Então é muita coisa, muita coisa. Só para você ter ideia, o S&P tem uma margem EVA, sei lá, de uns 7%. Então ela, sim, é espetacular. Espetacular. Com uma margem de segurança muito alta por causa dessa questão geopolítica. Eu acho que essa questão geopolítica, sim, ela está presente. Existe o risco da China, sei lá, invadir Taiwan. Só que a gente acha que é muito baixo. Então a gente acha que, putz, se a China faz algum problema, um caso drástico, ela vai lá e, sei lá, solta uma bomba em Taiwan, para a fábrica, qualquer coisa do tipo. Cara, parou o mundo. O mundo como conhecemos vai parar. Você tem iPhone? Android, eu sou do Android. E você tem? Então, teu iPhone acabou. Porque a Apple compra os chips da TSMC. O Android também provavelmente acabaria. Aí. A NVIDIA vai acabar, porque a NVIDIA produz compra chip da TSMC. Então, o mundo como a gente conhece, toda essa parte de inteligência artificial, tudo para, porque a TSMC é a grande empresa que produz esses chips, né? Eu falo que na corrida do ouro, quem ganha dinheiro é quem vende pá. Exato. Ela que está vendendo a pá desse mercado. Exatamente. Então, essa analogia. A gente escreveu uma carta de gestão sobre TSMC, tipo, acho que para quem quiser, acho que vale a pena ler. Aliás, a gente escreve cartas aí bem profundas, tanto sobre teses como sobre filosofia de investimento, processos. A gente escreveu já sobre valuation, por que a gente concentra, enfim. E a última foi sobre TSMC, a gente usou essa analogia, né? O Wagner, meu sócio que acompanha a TSMC, fez essa analogia na corrida do ouro, quem vende pá. Pior que eu não li essa carta, mas acertei em cheio. Então. Acertou em cheio e é a TSMC pra gente. Então a gente gosta bastante. Tem essa questão, então a gente acaba limitando um pouco o tamanho pela qualidade da empresa. Pela qualidade da empresa a gente gostaria de ter uma posição até maior, mas por essa questão geopolítica a gente também entende, enfim, a capacidade de ter um grande edge sobre isso também não é muito grande, então a gente acaba limitando um pouco a posição, mas a gente olha muito empresas lá fora, a gente tem uma posição em Disney, em Amazon. Vocês alocam via BDR ou lá fora diretamente? A gente pode fazer os dois, então a gente pode fazer, hoje está a maioria BDR, mas a gente tem algumas empresas que a gente pode fazer direto, por exemplo, a gente tem uma posição em LVMH e a gente faz direto lá fora. Legal. E uma coisa que eu queria te perguntar, quando a gente olha a composição do fundo hoje, pelo menos na última divulgação, ele tem mais ou menos uns 4% negativo em índice e opção. O que é isso? Legal. Como eu te falei, assim, como a gente tem uma experiência macro grande na casa, a gente tenta fazer uma gestão de portfólio extremamente ativa, tá? O que quer dizer isso? Então a gente, de novo, coração do fundo, achar bons negócios, gerador de valor, ficar investido por bastante tempo quando tiver margem de segurança adequada. É isso que a gente faz. Mas a gente tem uma gestão ativa de portfólio, seja de sizing de tamanho das posições, gestão de caixa, né, disposição do caixa do fundo e gestão de hedges e às vezes até de algumas coisas mais oportunísticas nessa parte macro, tá? Então o hedge pra gente, a gente parte de um pressuposto que hedge é preço e assimetria, tá? Então um hedge não inteligente, na nossa visão, é ficar só comprando put de Bovespa.
Pô, se a gente ficar aí, vou delimitar um orçamento, vou gastar 3% ao ano de comprando put de Bovespa. A gente acha que se a gente fizer isso recorrentemente a gente vai perder dinheiro. E mesmo quando vier uma crise, acho que eu não vou ganhar nem o que eu gastei durante, sei lá, demorou 5 anos para vir uma grande crise, eu não consigo pagar o que eu gastei de dinheiro. Então, como a gente tem essa experiência, a gente tenta identificar para cada etapa do ciclo que a gente está vivendo, com uma visão mais macro, qual é o melhor ativo. Então a gente pode expressar um hedge, seja nos mercados de renda variável, pode ser aqui, pode ser lá fora, pode ser, às vezes, num single naming, pode ser no mercado de moedas, pode ser no mercado de juros. E o melhor instrumento, é melhor ter futuro, é melhor ter opção, tá mais barato ter opção. Então a gente tenta fazer uma gestão bem ativa para a gente não ser um centro que seja um centro de custo muito grande. Entendi. E às vezes a gente até faz algumas operações mais oportunísticas também para expressar na sua visão macro. Tá? Então é majoritariamente hedge, mas um pouquinho de oportunista às vezes também pode ter oportunista. Tá? Então, grande parte das vezes é hedge, mas às vezes pode ter uma visão mais oportunista também. Pô, legal. Poxa, Ciro, muito legal. Estamos caminhando aqui para os momentos finais. Né? Não sei se o Du tem mais alguma coisa para pontuar. Você também, se a gente não abrir, não entrou em algum ponto em específico, alguma coisa que vale a pena mencionar aí. E, pô, onde que o pessoal encontra o seu fundo disponível no Brasil? Legal. Não, o fundo hoje está praticamente em todas as plataformas. Está no Itaú, está no BTG. Bom, é só entrar também lá no nosso site, que é o sfainvestimentos.com.br, tem lá todas as plataformas que a gente está, enfim, todas as informações, todas as cartas de gestão. Eu sempre recomendo ler muito carta de gestão, que acho que é um documento perene, né, que não fica velho, com, enfim, cabeça de como pensa a gestora, processo de investimento, como que a gente faz gestão de investimento. Então acho que é bem legal e a gente tenta ser, enfim, bem profundo nas nossas cartas, para as pessoas realmente entenderem o que a gente faz. Isso para mim acho que é uma coisa super importante. Eu quero que as pessoas entendam como que a gente faz gestão de investimento, enfim, como que a gente pensa, porque acho que isso é bom para todo mundo, entendeu? Ter clientes e investidores que realmente se identificam com essa forma de fazer gestão de investimento, tá? E para quem está começando também no mercado, que foi o meu caso quando eu comecei a ler carta de gestão, você aprende muito sobre o mercado também. Aprende muito. Pô, legal. Ciro, a gente pega aqui. Recentemente a gente lançou a Blockbuster do Condado, onde a gente pega uma indicação de filme ou documentário. Legal. Ou série também. Ou série também, alguma coisa para ver. O principal restrição aqui é que seja alguma coisa para você ver na TV. Você tem alguma coisa para indicar nesse sentido? Tenho. Cara, assim, eu adoro ler e gosto... E pode ser, desculpa pode ser mais de uma opção, porque tem gestor que veio aqui e indicou 3 logo de cara. Legal. Não, tem uma série que um documentário, na verdade, sei lá, vai ter uns 5 capítulos que eu achei bem legal, que enfim, também fez parte de um estudo de uma empresa que a gente tem uma posição hoje, que a gente investe, que é a LVMH. Então esse documentário chama Kingdom of Dreams. Dreams. E ele é um documentário que conta a história da LVMH desde o começo, né, do Bernard Arnault, de como que na década de 90, né, tipo a Louis Vuitton, Dior, eram empresas que estavam todas Gucci, né, estavam todas em dificuldade. E ele foi um cara visionário, né? Ele trouxe os estilistas, então conta a história do Galliano, do Tom Ford, do Marc Jacobs, né? Que assumiram e viraram os estilistas superstars e voltaram a fazer essas marcas virarem, que são marcas centenárias, né? Voltaram a crescerem, enfim, foi o início. O cara que idealizou esse conceito de House of Brands, né? Então é bem interessante. E eu acho bem legal o documentário, recomendo aí para quem gostar, acho que é bem bacana. Poxa, legal, vai ficar disponível no nosso link assim que o vídeo sair, para Blockbuster do Condado. Blockbuster indica a idade, né? Eu falei isso, indica a idade. Poxa, Ciro, agradeço muito a sua participação aqui, o seu tempo, né? Não sei se tem algum outro ponto adicional que você quer mencionar que a gente não tocou aqui, o Dudu também, poxa, fiquem à vontade. Super queria agradecer, super obrigado pela parceria e, quando vocês convidarem,
estarei aqui. Quiserem convidar também os meus outros sócios. Pô, vai ser um prazer. Que são super legais, para você conversar sobre as empresas, e o pessoal craque lá. E estamos à disposição, se vocês precisarem também. Pô, obrigado. Então já fica aqui o convite para os seus sócios vir aqui numa próxima, gravar um episódio. Isso, se quiser falar sobre uma empresa específica, a gente organiza e vem o pessoal aqui falar. Legal, combinado. Boa. Muito obrigado, Ciro. Muito obrigado a você que acompanhou a gente aqui. Até a próxima. Valeu, pessoal.